Olá, meus irmãos, muito bom dia. Queremos agradecer a Deus, quero agradecer a Deus por mais uma vez poder ministrar esta lição e agradeço a confiança dos irmãos da nossa direção da Escola da EBD e quero agradecer porque hoje também é a última lição desse trimestre, que é um fechamento, né? Eu diria, um grande resumo daquilo que nós estudamos durante toda a semana, todo o trimestre, todos esses 3 meses, né? E hoje a lição diz assim: a presença do Espírito Santo na vida cristã. É um grande fechamento, uma lição preciosa que vai abordar aqui alguns pontos fundamentais para a nossa vida. E nesses 30 minutos aproximadamente que a gente vai conversar aqui, muita coisa Deus vai falar ao meu coração, ao seu coração. Então, seja você crente ou não crente, da nossa denominação ou de outra denominação, você que está nos assistindo, creia que vai valer a pena a gente estudar essa lição, porque é uma lição que traz uma compreensão maior, mais abrangente de como deve ser a nossa vida e como nós podemos viver, sentir a presença do Espírito Santo em nossa vida, apesar da gente saber que ele sempre está presente entre nós. Eu quero antes ler o nosso texto áureo, que está em 2 Timóteo capítulo 2, no verso 22, que diz assim: foge também dos desejos da juventude e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz com os que invocam o Senhor com um coração puro. Esse é o nosso texto áureo, e é um texto muito claro, não há muita coisa para se falar aqui, mas é um texto que tem muita clareza naquilo que Paulo está dizendo ao jovem Timóteo na sua segunda carta. Antes de prosseguir, nós vamos fazer aqui uma oração pedindo a direção do Espírito Santo sobre a nossa vida. Eterno Deus, nosso Pai, pedimos nesta hora que o Teu Espírito Santo nos dirija, nos conduza, nos dê entendimento, não somente, ó Deus, a mim que estou aqui ministrando essa lição, mas a todos quanto estão nos assistindo ou vão assistir numa outra ocasião. Pedimos que o Teu Espírito Santo, Deus, nos dê entendimento, nos dê clareza e que Ele nos encha nesta manhã e nesse dia com as suas ações, com o seu desejo, fazendo com que nós sejamos de fato cheios, repletos da presença do Senhor e da presença do Teu Espírito. Nós pedimos a Deus essas bênçãos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. A presença do Espírito Santo na vida cristã. Bem, antes de mais nada, a própria lição também aqui menciona que o salvo pertence a Deus, né? O salvo pertence a Deus. O Espírito Santo passa a residir em seu coração para sempre, selando com a promessa que confirma, certifica e assegura a condição eterna de filhos de Deus. É bom a gente lembrar que a gente está aqui fazendo referência àqueles que de fato são salvos, que aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador de uma maneira real, verdadeira, que houve mudança, houve transformação, porque é possível que muitos tenham aceitado Jesus, né, ou estando presente em uma igreja por algumas razões. Pode ser por algum interesse, porque somente quer receber, mas eu estou falando aqui
com pessoas que receberam Jesus, que aceitaram Jesus verdadeiramente. Então, o Espírito Santo ele passa a habitar na vida dessa pessoa e permanece com ele sempre. Nós lemos em João capítulo 14, verso 16, assim: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique para sempre convosco. Essa é uma promessa de Jesus, fazendo referência ao Espírito Santo que viria, ele mandaria, e isso aconteceu no dia de Pentecostes, quando ali cerca de 17 nações estavam reunidas, ali o Espírito Santo desceu, batizando aquelas pessoas todas ali com o Espírito Santo, e a partir dali deu-se início então o ministério do Espírito Santo. Então, se nós somos crentes, se nós somos realmente crentes, nós temos o Espírito Santo e ele habita em nosso coração para todo sempre. Ele não nos larga, ainda que aconteça alguma coisa, um erro, um pecado, mas ele está sempre conosco. O Espírito Santo pode se entristecer, como a gente pode ver em outros versículos, mas ele está sempre conosco. Então, hoje e até a vinda de Jesus, o Espírito Santo continua exercendo o seu ministério por meio da igreja. Bom, aqui nós partimos então para um primeiro ponto, né? A lição apresenta aqui um ponto muito interessante, que ele diz assim: sabemos que o Espírito Santo testifica do Pai e do Filho, ou seja, ele está nesse mundo, ou seja, o Espírito Santo está em nosso meio para testificar do Pai e do Filho. Então, ele está em nosso meio como um representante, eu diria, né? Como alguém que está exercendo um ministério do Pai e do Filho. Então, o Deus Pai está entre nós através do Espírito Santo. Jesus Cristo Filho está entre nós através do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é ele quem nos ensina a verdade, quem nos revela a verdade sobre o Pai e sobre o Filho. A Bíblia diz que é ele quem nos convence de que nós somos pecadores. A grande pergunta, né, que eu tenho ouvido, e a gente ouve isso em muitos lugares, em muitas igrejas, é: como o crente sente a presença do Espírito Santo? É comum a gente ouvir em alguns lugares: eu estou sentindo a presença do Espírito, ou eu não estou sentindo a presença. Tem gente que vai às vezes num culto, participar de um culto, e sai do culto dizendo: eu não senti a presença. Bom, você pode até não sentir, mas o Espírito Santo está lá. Você pode até sentir, mas sentindo ou não, o Espírito Santo está lá. Então o Espírito Santo está presente na reunião. A Bíblia diz: onde estiver 2 ou 3, eu estarei no meio dele. Então Jesus está presente, Deus está presente através do Espírito Santo de Deus. Pense na possibilidade de leitura da Bíblia. Pense na oração. Pense na comunhão dos crentes. Então, o Espírito Santo ele está presente. E de que maneira nós podemos sentir? É bom a gente não fazer uma confusão, que às vezes muita gente faz. Ele diz assim, ele acha que é o Espírito Santo quando ele sente, por exemplo, um arrepio. Ele acha que o Espírito Santo falou ao coração dele quando ele começa a chorar. É possível, não estou dizendo que isso não acontece, é possível. Mas, independente de qualquer sensação física ou qualquer sensação emocional, o Espírito Santo está presente. Pode ser que, num determinado momento, nós estejamos, por exemplo, na igreja e o culto está acontecendo, né? Momento de louvor, momento de ministração,
momento da mensagem, algumas pessoas digam, mas eu senti que o Espírito Santo tocou no meu coração. Talvez outros simplesmente saiam dali sem nenhum sentimento, né? Achando que o culto foi vazio. Bem, independente disso, o Espírito Santo está presente. Então, a forma como eu me posiciono, a forma como eu me dedico, a forma como eu recebo aquela ministração, aquela palavra, a música, isso vai dizer muito ao meu coração, porque às vezes a falta de sentir o Espírito Santo, às vezes são questões emocionais, né, sentimentais, que nós estamos vivendo e a gente acaba impedindo essa percepção. Mas o Espírito Santo está presente. Eu quero dizer isso aqui, que o Espírito Santo está presente sempre. Quer você sinta ou não, o Espírito Santo está presente. As Escrituras indicam a melhor descrição para sentir o Espírito é a gente se dedicar, né, à leitura da Bíblia, à oração, à comunhão com os irmãos, comunhão da igreja. A gente vai vencendo, né, esses desafios de sentir, de poder sentir a presença do Espírito Santo em nossa vida. Sabemos que o Espírito Santo participa da vida do crente porque a palavra de Deus afirma assim: todo crente, nascido de novo, é habitado pelo Espírito Santo. Por isso é comum esperar que todos os crentes sejam controlados pelo Espírito Santo. É isso que se espera, que todo crente seja controlado pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, verso 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Então, como podemos nos encher do Espírito? A gente só pode se encher do Espírito quando a gente sai em busca disso, né? Então, de que maneira? Como já falei aqui algumas vezes, a gente, através da leitura da Bíblia, através da oração, através de uma limpeza que a gente vai fazendo, né, na nossa vida, tirando aquilo que não presta, tirando aquilo que não serve, e a gente vai colocando, nos enchendo do Espírito Santo, e a gente vai entender isso um pouco mais agora, nesse ponto 2 da nossa lição. Bem, o ponto 2 da lição diz assim: como podemos ser receptíveis e nos tornar vasos de bênçãos? Bom, o vaso necessita encher-se de todo o importante conteúdo ordenado pelo Senhor. O crente precisa abrir espaço para que Deus ocupe todas as áreas da sua vida. Assim, não haverá vazios e nem estará cheio de coisas ruins. Colossenses capítulo 3, do verso 16, nos diz assim: a palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. Bom, nós somos vasos, né? Vasos. E para que a gente possa ter uma vida frutífera, é preciso que a gente esteja cheios a ponto de transbordar. Então, há duas situações. A primeira é a gente, como vaso, não estar repleto. A gente nunca vai transbordar se a gente não estiver repleto. A outra questão é que quando a gente não está repleto, não está cheio, estes espaços vazios. E às vezes é nesses espaços vazios que o inimigo ele entra para nos derrubar, para nos atacar, e muitas vezes derruba. Muitas vezes ele acaba sendo
vitorioso. Então, o desejo de Deus é que nós sejamos vasos, né? Vasos desemborcados, né? Vasos com a boca para cima, que pode ser também que seja um vaso emborcado, né? Aquele vaso que não se coloca nas mãos de Deus. Ele, embora seja um vaso, mas ele está não somente vazio, mas de boca para baixo, o que é pior ainda. Então, nós precisamos ser vasos cheios, transbordantes, à medida que cada um de nós, como vasos, nós nos dedicamos à palavra de Deus. Para quê? Para que sejamos cheios. E quando a gente está cheio do Espírito Santo, a gente transborda. Eu diria que podemos entender isso como sendo o exercício dos dons espirituais. Pode ser entendido como também aquilo que nós conversamos já algumas lições passadas, o fruto do Espírito. O vaso cheio, ele dá bom fruto, né? Ele dá bom fruto, porque a árvore é boa, né? E também o vaso cheio, ele transborda, passando para outras pessoas aquilo que ele tem. Então, se o vaso está cheio, ele é capaz de transbordar coisas boas para outras pessoas. A questão toda nós estamos cheios de quê? Nós estamos cheios de quê? Então, a gente precisa ser cheio do Espírito Santo. Se a gente está cheio do Espírito Santo, nós vamos transbordar coisas boas. Se a gente está cheio de outras coisas, a gente acaba transbordando coisas ruins. Quando os crentes se colocam nas mãos do Mestre, prontos para serem usados, serão instrumentos dos seus feitos para que muitas vidas sejam alcançadas para o reino de Deus. Portanto, é necessário observar as condições básicas para ser um vaso cheio de bênçãos. Há um hino do cantor cristão, né? Que ele tem uma letra maravilhosa falando sobre isso. Quero ser um vaso de bênção. Então, esse desejo nosso, né, de ser um vaso de bênção, não é só um desejo, você não vai conseguir isso somente porque você quer. Você vai conseguir isso quando você quer e você põe em prática. Você põe em prática. Você quer e você vai procurar ser. Você quer e vai tomar uma atitude. Você quer e você vai ler a Bíblia. Você quer e você vai orar. Você quer e você vai se colocar nas mãos de Deus. Quando a gente faz isso, a gente acaba alcançando. Agora veja o que diz o autor da lição. Ele diz assim: o vaso deve ser limpo, sem rachaduras, desemborcado, pronto para ser cheio e usado por Deus. A Bíblia compara a vida do crente aos vasos de barro, preparados pelo oleiro por meio de um processo transformador que vai além da aparência, que afeta o caráter e o modo de vida. Muita gente quer ser vaso, mas não quer ser vaso de barro. Muita gente quer ser vaso de porcelana, de vidro e de outras coisas, né? Na verdade, a Bíblia nos compara a vasos de barro, porque o barro é fácil de manusear. Então, se ele se quebrar, o oleiro, que é Deus, pode refazer. E nós somos esse vaso, né? Esse vaso de barro, que muitas vezes a gente acaba se quebrando ou aparecendo alguma rachadura, alguma ruptura. E quando essas rachaduras, essas rupturas acontecem, a gente acaba dando brecha ao diabo e às vezes a coisa vai saindo do nosso controle. Aí Deus vem
como nós somos de barro e Ele é o oleiro, então Deus, Ele refaz a nossa vida e a gente passa agora a ser um vaso cheio do Espírito Santo. Uma rachadura em um vaso, às vezes ele é imperceptível, ninguém vê. Se algum líquido for despejado naquele vaso, certamente irá vazar e o líquido será desperdiçado. Esses vasos esses vasos são mais comuns do que se imagina. É necessário cuidar para que todo o conteúdo bíblico aprendido possa ser contido na vida do crente, para que, completo da virtude do Espírito Santo, possa ser usado como um vaso de bênção na vida das pessoas. Então é importante isso, a gente cuidar da nossa vida. Cuidar da nossa vida. Porque se a gente, como um vaso, a gente não cuida, pode haver furos, pode haver rupturas, pode haver quebra, pode haver rachadura, pode haver uma série de coisas. Então, é importante a gente cuidar da nossa vida. E esse é um dos maiores desafios. Nós falamos sobre isso aqui em algumas lições passadas, né? E a gente cuidar da nossa vida. A nossa vida precisa ser uma vida de boa conduta, né? Não é para mostrar para os outros. Embora isso faz diferença também, porque as pessoas precisam ver em nós que nós somos diferentes, nós somos de Cristo. Mas essa preocupação não deve ser só essa, para mostrar. A gente precisa, se fosse só para mostrar, a gente seria como um sepulcro caiado, como Jesus falou isso lá com os fariseus, saduceus, aquela gente que por fora mostrava uma coisa, por dentro era outra. A gente não pode ser assim. A gente precisa, de fato, ser vaso para que possamos agradar a Deus e a gente ter uma vida santa, uma vida digna de ser chamado cristão. Não só para mostrar, embora, como disse, isso é importante, as pessoas verem em nós pessoas diferentes, alguém diferente, mas não é para mostrar, é para a gente viver de fato. E quando nós vivemos de fato uma vida santa, consagrada, dedicada ao Senhor, as pessoas verão isso normalmente. O ponto 3 diz assim: comunhão com o Espírito Santo na vida cristã. As três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, elas são ativas nesse companheirismo com os crentes. Veja só, basta tão somente a gente ver que a comunhão, né, essa necessidade de comunhão, começa em Deus. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, eles vivem em uma perfeita harmonia, né? Perfeita harmonia. Cada um com a sua função, cada um com o seu ministério, mas são um e vivem em perfeita harmonia. A gente já também conversou sobre isso. Jesus traz a graça, o Pai, o amor, o Espírito Santo, o direcionamento e o ensinamento para a nossa vida. Que coisa maravilhosa a gente ter acesso à Trindade, acesso à divindade, acesso a essas três pessoas que estão continuamente ao nosso lado, nos ensinando, nos fortalecendo, fazendo a gente caminhar em direção aos céus. Então, comunhão com o Espírito Santo é algo que a gente precisa ter na nossa vida. Bem, o que é então a comunhão com o Espírito Santo? Ou qual o sentido de comunhão na palavra da verdade e sua relação entre os crentes e o Espírito Santo? A palavra grega no Novo Testamento para comunhão é koinonia, que significa ter comunhão, confraternizar, compartilhar, parceria, intimidade, amizade, camaradagem. Então, o autor da lição, ele traz uma explicação muito breve, muito rápida sobre cada termo desse, né? Então, ele diz assim:
Ter comunhão, o que é? É a sintonia de sentimentos, de modo de pensar, agir ou sentir, e identificação. Então, veja, por exemplo, na igreja, nós somos pessoas distintas, né? Cada um tem a sua capacidade de pensar, de refletir, mas em Cristo, nós vivemos uma comunhão. Em Cristo. Então, nós vivemos em comunhão nesse desejo de pensar, não como eu quero, mas de pensar como Jesus Cristo pensa. Então, a comunhão na igreja é isso. Confraternizar. Você simplesmente se confraterniza, mantém-se unido com o Espírito Santo que habita dentro de você. Então, essa relação de confraternização. A outra expressão que o autor citou é compartilhar. Você derrama o seu coração e ele derrama o dele. Então, você compartilha, né? Não é assim que a gente ora. A gente ora ao Pai, a gente pede em nome do Filho, que é Jesus Cristo, mas é através do Espírito Santo que as nossas orações elas são conduzidas, levadas, né? Eu diria até ajeitadas, né? Porque às vezes a gente não sabe orar. Então é o Espírito Santo quem direciona o nosso pedido de maneira correta ao Pai. Então, o Espírito Santo que está em nós, ele compartilha os nossos desejos, nossas vontades, nossos pedidos, nossa gratidão, compartilha com Deus, o Pai, compartilha também conosco. Parceria. O Espírito Santo se torna seu aliado. Coisa linda, né? Seu aliado. As Escrituras Sagradas estão cheias de frases como trabalhando com eles e o Espírito em nós, tornando claro que a obra do Espírito Santo é feita com a sua participação. A outra palavra é intimidade. Eu gosto dessa palavra, intimidade. Para experimentar um amor profundo em relação a Cristo e conhecê-lo mediante o Espírito Santo, que proporciona essa intimidade. Deus derramou o seu Espírito em nossos corações. Pelo Espírito, nós podemos ter intimidade com Deus. O autor diz assim, e eu concordo com ele, diz assim, você não pode amar a Deus sem que seja pela ação do Espírito Santo. É lógico que muita gente fala em Deus, muita gente diz que ama a Deus, mas amar a Deus não é só dizer, não é só de palavras, né? Então, amar a Deus é viver a Ele, viver a sua palavra, obedecê-lo. Amar a Deus é estar em sintonia constante. Então, amar a Deus é abandonar o mundo, é rejeitar o eu, é deixar que essas coisas materiais, carnais, fiquem para trás, para a gente amar a Deus. E quem faz isso é o Espírito Santo em nossa vida. É Ele quem nos dá condições, capacidade para isso. Amizade. O Espírito Santo anseia ser seu amigo mais íntimo, alguém que você possa expressar suas ideias, segredos e tudo mais que você quiser. Na verdade, eu gosto também de uma expressão quando essa questão de caminhar junto, né? Então, Deus o Pai e Deus o Filho e o Espírito Santo, eles caminham conosco, estão ao nosso lado, não é? E é por isso que o apóstolo Paulo diz assim, orai sem cessar. Porque quando a gente ora sem cessar, não é que a gente vai estar de os olhos fechados o tempo todo, nem de joelhos o tempo todo. Isso é impossível. Mas orar sem cessar nos traz a ideia de que a gente está em sentimento de comunicação, com aquele pensamento de amizade com Deus, de relação com Ele, às 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo o tempo da nossa vida. A outra, para finalizar, camaradagem. No original, o termo significa comandante. Ele é como um capitão para todos os crentes, um comandante. Então, a nossa comunhão, né, com o Espírito Santo deve ser uma relação também nesse aspecto.
sabendo que Ele é Deus e nós somos servos, mais servos que andam junto e que obedecem a esse nosso comandante. Quero já concluir dizendo que a Bíblia nos mostra outros pontos importantes da obra do Espírito Santo na vida do crente. Não dá para a gente aqui abordar todos, mas pode-se afirmar que a vida segundo o Espírito, cujo fruto é a santificação, conforme está em Gálatas 6, 22, Gálatas 5, 22, Romanos 6, 22, Gálatas 5, 22, suscita e exige de todos e de cada um dos crentes seguir e imitar a Cristo. Então, como é sentir, né, o fruto do Espírito Santo? Como é sentir? Como podemos sentir? Podemos sentir, primeiro, através da própria ação do Espírito Santo, mas também a partir de um interesse nosso também, da gente não estar fechado para a ação do Espírito Santo em nossa vida. A gente não entristecê-lo, a gente procurar o crescimento, porque a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida, ela é real, mas às vezes, por uma fraqueza nossa, por um descuido nosso, por uma brecha nossa, o Espírito Santo se entristece, mas ele não se afasta da nossa vida. Que Deus nos abençoe, e eu finalizo lendo aqui um versículo, aliás, repetindo o versículo que nós lemos no início, diz assim: mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mansidão. Trava o bom combate da fé, apodera-te da vida cristã para a qual foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas, diante de Deus que dá vida a todas as coisas e de Cristo Jesus, como que perante Pôncio Pilatos deu testemunho da boa confissão. Eu te exorto, sem mácula e irrepreensível, guarda este mandamento até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a recomendação do apóstolo Paulo é que nós sejamos, né, ou estejamos sempre cheios do Espírito Santo, fugindo das coisas desse mundo e nos dedicando completamente à ação do Espírito Santo na nossa vida. Que Deus o abençoe poderosamente, e sou grato a Deus, sou grato ao Senhor por essas lições tão preciosas nesse trimestre agora que passou. Que Deus a todos abençoe.